sem citar o nome de Milei, Lula parabenizou o presidente eleito. Nas redes sociais, o presidente escreveu, abre aspas, "A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica." Fecha aspas. Em seguida, Lula deseja sorte ao novo governo. O presidente afirma que o Brasil está sempre à disposição para trabalhar com os argentinos. E hoje o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, sugeriu que Lula só telefone para parabenizar Javier Milei depois de um pedido de desculpa pelo que chamou de ofensas gratuitas. Abre aspas. "Eu não ligaria, só depois que ele me pedisse desculpas. Milei ofendeu de forma gratuita o presidente Lula, cabe a ele o gesto, como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso, eu pensaria na possibilidade de conversar." Fecha aspas. Outros presidentes de esquerda da América Latina reagiram à vitória de Javier Milei. O presidente colombiano Gustavo Petro lamentou o resultado nas redes sociais. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que a vitória de Milei será um duríssimo teste para a democracia argentina. E Guilherme Boulos se referiu à eleição de Milei como, abre aspas, "a repetição de uma tragédia", fecha aspas. Augusto não está me olhando aqui espantado, a gente está aqui só colecionando as pérolas do dia, Augusto. Não, estou te olhando como quem se sente aliviado por ter feito a escolha certa mesmo. Hein? Basta a manifestação desse bando para ficar claro que nós escolhemos o certo. Porque eu estaria aterrorizado se essa turma, ainda em liberdade aqui, o Montanha, a Coxa, o Amante, eles estão bravos com a eleição, então eu estou satisfeito. É isso, por isso que eu estava acompanhando. Parece lista chamada de pátio de cadeia o que você estava lendo, né? E aí, Silvio, o chefe da SECOM, Paulo Pimenta, disse que só iria ligar se recebesse um pedido de desculpas. Milei chamou Lula de corrupto. Conselheiro muito inteligente. E ele usa a primeira pessoa nesse caso, né? Só que ele não teve mais de 14 milhões de votos numa eleição histórica na Argentina, no atual cenário, estando na oposição contra o candidato de situação. O Paulo Pimenta é o que dá a deixar a SECOM, que ao fim e ao cabo é uma secretaria importante, porque é onde tem o cofre, tem o dinheiro das verbas que abastecem, sobretudo, veículos de comunicação. Mas é o que dá a dar um ministério ao Paulo Pimenta. Não tem a menor condição para esse ofício. Não tem a menor condição. Paulo Pimenta não conseguiria administrar, ser síndico em Santa Maria, um município no Rio Grande do Sul, com todo respeito a quem exerce a função de síndico. Pois bem, outro ponto aqui é a Gleisi Hoffmann. A Gleisi anda falando demais e ela está causando problemas para o próprio governo do PT. Ela ataca jornais, ela consegue promover fogo amigo, porque, pelo que se ouve em Brasília e no Congresso Nacional, por exemplo, parte da artilharia contra o ministro Flávio Dino, de Segurança Pública e da Justiça, partiu do próprio PT. E agora claro, ela vem a público, usa o Twitter, né, o X, como é chamado atualmente, a exaustão, para tentar passar um pano pelo leite derramado. Então, é uma descortesia, falta cortesia ao presidente Lula nessa hora de cumprimentar devidamente aquele que vai dirigir por 4 anos o principal parceiro, inclusive comercial, não só em relações diplomáticas, aqui no Cone Sul. E também um presidente que entra para esse bloco que a esquerda, o PT, o presidente Lula, o ministro Celso Amorim, o ministro Fernando Haddad adoram pronunciar o termo Mercosul. O equilíbrio de forças dentro desse bloco, que é um bloco problemático, poderia falar aqui por longos minutos sobre o Mercosul, mas há um perfeito novo reequilíbrio dentro desse bloco e o Brasil está em minoria. Então, caberia sim ao presidente Lula dar esse telefonema para a Argentina do ponto de vista do bloco, já que ele valoriza tanto o falido Mercosul. Paula. Pois é, Piotr, Lula não citou o nome de Javier Milei, parabenizou as instituições argentinas e o povo argentino, mas não citou o nome do vencedor.
O presidente Lula é useiro e vezeiro da falta de cortesia. Ele faz isso com o presidente do Banco Central aqui, que ele chama de aquele cidadão. Aquele cidadão é o presidente do Banco Central com o mandato definido pelo Congresso Nacional, ou seja, dentro da liturgia da legalidade brasileira. Está lá na Constituição, decidido pelo Congresso. Mas falta de liturgia já também eu achei que poderia ser o que de pior poderia acontecer nesse caso, o presidente Lula não citar o nome de Javier Milei. Parece coisa de mimado, né? Porque o Milei pegou e apontou o dedo para ele, mas vamos lá. O Alberto Fernandes veio visitar o Lula na cadeia e cutucava o Bolsonaro presidente por diversas vezes. O Lula se aliou ao que tem de pior hoje na América Latina, aliás, que inclusive esquerdistas da América Latina reclamam, como por exemplo Venezuela, a democracia que o Lula enxerga na Venezuela, a não maneira dura com que poderia condenar os absurdos da Nicarágua de Ortega. Aí agora, porque vem o Javier Milei, durante a campanha ainda, o que a gente precisa entender, campanha é campanha, governo é governo, né? Aponta o dedo para o Lula e ele fica ofendido, por isso que ele não quer dizer, falta com a liturgia presidencial de cumprimentar o presidente do parceiro comercial como é o tamanho da Argentina, é coisa de mimado. E política internacional não cabe gente mimada. A melhor coisa que o governo Lula pode fazer neste caso é dar aos técnicos do Itamaraty que tem um pragmatismo da diplomacia. Porque pelo que a gente viu aí, com essa pretensão e arrogância, vamos lá, a frase da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, a vitória de Milei será um duríssimo teste para a democracia argentina. Não entendi o que a senhora quis dizer. Eles votaram, os argentinos elegeram o presidente, assim como elegeram Alberto Fernandes lá atrás. Onde é que é o teste para a democracia? Bom, não entendi essa parte, mas tudo bem, a Gleisi pode dizer o que ela achar que deve. Eu defendo a liberdade de expressão, então, enfim, mas o debate também é livre, posso perguntar o que ela quer dizer com isso. O Guilherme Boulos se referiu à eleição de Milei como, abre aspas, a repetição de uma tragédia. 140% de inflação, 50% da população empobrecida, 10% indigente, é o quê, então? Esse é o governo do Alberto Fernandes, que tinha como massa o seu candidato para a continuidade desse modelo, eu vou repetir o Milei, peronista kirchnerista. Essa era a tragédia. O Milei agora é o antídoto, ou se pretende o antídoto para essa tragédia. Terá um desafio gigantesco, não tem a menor sombra de dúvida. Mas ele sabe qual é o desafio o tamanho do desafio dele. Agora, a tragédia já existia. Do que ele está falando? Mas, enfim, de novo, a liberdade de expressão, na minha concepção brasileira, existe. Mas o debate também, deveriam se explicar. Agora, falam aos ventos também, né? Não tem nenhuma consistência. E de Javier Milei? Eu acho que eu destaco uma palavra: desespero. Absoluto desespero. Eles vivem numa bolha, são absolutamente narcisistas, eles querem falar sozinhos o tempo todo. É por isso que a gente sempre repete aqui que o PL da Mordaça, o 2630, vai voltar, seja pelos braços do Congresso, com aquelas emendas e nosso dinheiro correndo solto ali, ou pelo Judiciário, porque essa gente gosta de falar sozinha. E aí, quando o povo, nas urnas, através de cédulas de papel, dá uma resposta como essa, o Massa, por exemplo, ele perdeu no seu próprio reduto, onde ele construiu a sua carreira política. O Milei venceu no reduto do Massa. Então, foi uma resposta muito contundente. E aí, vai espernear, né? Vai ofender, vai jogar, né, a agressão para o outro lado, eles que têm que pedir desculpa. Mas, na verdade, é o narcisismo. É isso que nós temos visto. É um governo narcisista que gasta milhões viajando o mundo afora, que quer avião novo, que quer sofá de 40 mil, cama de 60 mil, quase 40 ministérios, ex-ministras que continuam ganhando 40 mil por mês, né? Adicionando outro salário vai para 70 mil por mês, ministras que usam jatinhos da FAB para ver jogo de futebol. É um governo narcisista que não pensa no povo, porque se tivesse pensando no povo, enxugaria a máquina, diminuiria o Estado. Meta zero,
começa a ser cortada, começa a ser atingida com corte na própria carne. Então, é isso. É um governo narcisista que vive numa bolha e que usa o governo, o nosso dinheiro do pagador de impostos, para se retroalimentar nessa bolha que é o petismo 3.0.